Beleza, então, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Se você está assistindo depois, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo. Bom dia. Enfim, a gente vai falar hoje sobre alelos múltiplos e sobre tipos sanguíneos. Aí, no meio do caminho, né? No meio da gravação, eu tenho algumas questões aí para mostrar para vocês, certo? Então, fiquem atentos aí. Eu vou apresentar aqui uma janela aqui. Pessoal, lembrando que quando eu estiver apresentando essa janela, eu não consigo ver o chat de vocês, certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês mandem um áudio, alguma coisa aí, uma mensagem por áudio para eu poder saber que vocês querem que eu pare para a explicação, ou se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, beleza? Então, me confirmem aí por áudio se vocês estão enxergando a apresentação. Estamos, professor. Beleza, obrigado. Então, pessoal, na aula passada, na aula de terça, né, eu enviei para vocês um vídeo falando sobre alelos múltiplos e sobre grupos sanguíneos. Só que, como eu tinha notado na prova passada, né, que vocês tiveram algumas dificuldades conceituais nessa parte aí, eu quero conversar aqui na reunião com vocês sobre esse assunto, para que esse problema possa ser resolvido na próxima avaliação, certo? Então, vamos lá, vamos resolver aqui algumas questões no meio desses slides e também tirar alguma dúvida que vocês tenham ficado sobre esses alelos múltiplos. Então, antes de tudo, eu quero que vocês entendam o conceito de alelo, né? Na verdade, vocês já devem ter em mente o conceito de alelo. O alelo, né, é uma forma alternativa de um gene. O que seria essa forma alternativa de um gene? A forma alternativa é como se eu tivesse é como se eu tivesse, não, é quando eu tenho um gene no mesmo locus, né? Mas que produz uma proteína diferente ou deixa de produzir uma proteína ou enzima. Exemplo, a gente tem lá as ervilhas, né? As ervilhas, elas poderiam ser lisas ou rugosas. Ambas as características, elas definem a textura da ervilha, a textura lisa e a textura rugosa. Esse gene, né, que determina essa característica, ele está no mesmo locus. Mesmo se ele for para a característica lisa ou rugosa, ele vai estar no mesmo local. O que acontece é que houve uma mutação, né? Houve uma mudança no DNA, e essa mudança aí é que provocou ou a textura lisa ou a textura rugosa, certo? Então, a gente tem aqui uma fitinha de DNA, né? Essa fitinha de DNA são fitas iguais. Existe apenas uma modificação aí, que é nessa quarta fila aqui, contando do final, voltando para o começo, né? Lendo da direita para a esquerda, a gente tem aí uma alteração, né? Na direita para a esquerda seria AAT, aí C. Lá na outra fitinha tem AATA, certo? Caso você não esteja lembrado, o que é que isso significa? Isso aí é uma mutação por substituição, né? Eu substituí uma base nitrogenada por outra base nitrogenada. Então aconteceu essa parte, essa modificação aí na forma em que a proteína ela se comporta. Esse aí é um assunto lá do primeiro ano do ensino médio, quando a gente fala sobre os tipos de mutação, né? Temos três tipos de mutação básica. Se você lembrar aí, a gente tem a mutação por adição, por deleção e por substituição. A adição é quando eu adiciono uma base nitrogenada no meio da minha fita de DNA, deleção é quando eu retiro uma base nitrogenada e substituição é quando eu retiro uma e coloco outra no lugar. Então, o que aconteceu aqui foi uma mutação por substituição. Poderia ser uma mutação por adição? Poderia. Poderia ser por deleção? Também poderia. Mas aqui a gente colocou uma mutação por substituição. Então a gente tem aí agora um alelo azão, né? E um alelo azinho. A única diferença aí é essa base nitrogenada. Ele vai ocupar o mesmo locus gênico, mas ele tem uma sequência diferente da outra. Então, a gente diz que qualquer um desses alelos pode substituir
o gene lá no locus gênico, né? Só que o que é que acontece? Normalmente a gente tem dois alelos, né? A gente tem o alelo azão e o alelo azinho, que a gente chama de alelo dominante e o alelo recessivo. Só que acontece em algumas características do nosso corpo que a gente tem o que a gente chama de alelos múltiplos. O que seriam os alelos múltiplos? É quando um alelo ele sofre sucessivas mutações gênicas e todos esses alelos determinam um tipo de característica diferente. Por exemplo, nós temos aqui o alelo A1. O alelo A1 ele sofreu uma mutação e essa mutação deu origem ao alelo A2. Só que essa outra mutação deu origem ao alelo A3, certo? Que fica aqui nessa regiãozinha aqui, ó, que está circulado de vermelho. Então, ó, se você observar, ó, é diferente, né? Ó, ela está diferente aqui, então ela gerou uma característica diferente, né? Lembre que uma base nitrogenada faz toda a diferença na conformação da proteína quando a gente vai lá fazer a leitura por trincas, né? Uma trinca aqui, outra trinca aqui. Então, se eu mudei uma da trinca aqui, pode mudar lá no código genético, né? Eu vou formar um novo aminoácido e aí isso pode alterar totalmente a conformação da minha proteína. Então, o que aconteceu aqui, deixa eu só voltar aqui, o que aconteceu aqui foi exatamente o que a gente viu lá na outra parte, né? Foi uma mutação por substituição. Eu substituí uma base nitrogenada e gerei um alelo diferente que determina uma característica diferente. Eu coloquei até aqui em cores, ó. Aquele dava característica verde, aquele dá característica amarela e aquele dá característica azul. Lógico que isso é só para vocês visualizarem melhor, né? Enfim, aí a gente tem as formas de calcular quantos genótipos são possíveis usando alelos múltiplos. Então, a gente vai pegar o seguinte, a gente vai usar a seguinte fórmula. N, aí abre parêntese, N mais 1, fecha parêntese, dividido por 2. Quem é esse N? O N aqui é o número de alelos que tem na série. No caso aqui, ó, a gente tem 3 alelos, né? Nessa posição aqui, eu posso ter o alelo 1, eu posso ter o alelo 2 ou eu posso ter o alelo 3. Qualquer um desses alelos vai sempre substituir o mesmo locus gênico, né? Ele vai estar sempre dentro do mesmo locus gênico. Desse outro lado aqui, já que isso aqui é o par homólogo dele, né? Então, na mesma posição, eu tenho que ter o mesmo alelo, né? Pode ser o A1, o A2 ou o A3. Então, o que a gente vai fazer aqui é aquela propriedade distributiva lá da matemática, né? Eu posso combinar o A1 com A1, o A1 com A2, o A1 com A3, o A2 com A1, o A2 com A2, o A2 com A3, o A3 com A1, o A3 com A2 e o A3 com A3. Então, quando tem, assim, por exemplo, 5, 6, 7 alelos múltiplos, vai ficar muito difícil de você calcular quantos genótipos são possíveis. Então, você vai lá e usa a formulazinha, né? Eu tenho 3 alelos aqui, então eu substituo o N pelo número de alelos. Já que eu tenho 3, 3, aí 3 mais 1, dividido por 2, isso aqui no final vai dar 6. Certo? Então, eu tenho 6 genótipos possíveis aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Massa? Todo mundo compreendeu? Mandem um áudio aí dizendo se vocês entenderam ou não, ou se querem que eu pare e volte de novo. Professor, não entendi. Beleza. Essa parte aqui é uma parte mais atrás. Qual a parte? Essa daí mesmo. Tá. Então, ó. Geralmente, questões de alelos múltiplos, né? Ele vai te pedir se ele for te pedir a parte mais matemática, né, a parte de cálculo dessa aqui, ele vai te pedir essa fórmula aqui, certo? Ele vai te pedir para tu calcular a quantidade de genótipos possíveis, certo? Genótipo, se você não lembra, é a carga genética daquele indivíduo, né? A conformação genética. Por exemplo, azão, azinho, azão, azão, se ele é homozigota, heterozigota, isso aí é o genótipo, certo? Só que aqui nos alelos múltiplos a gente tem alelos, né, diferentes e que ao mesmo tempo tem relações de dominância entre si, certo? Então, como é que você vai calcular aqui os genótipos, né? Então,
Nesse caso aqui importa se o A2 vem na frente. Nesse caso aqui, não, desculpa. Nesse caso aqui não importa, vai importar no outro caso que a gente vai ver. Nesse caso aqui não importa se o A2 vem na frente do A1 ou o A1 vem na frente do A2. A relação de dominância vai ser a mesma, né? Mas aqui, ó, quantos genótipos vão ser possíveis eu formar com essas combinações? Eu vou combinar o A1 com A1, o A1 com A2, o A1 com A3. Aí eu vou combinar o A2 com A1, o A2 com A2, o A2 com A3. Só que A2 e A1 é a mesma coisa, né? De A1 e A2. A relação de dominância do 1 para o 2 não vai mudar. Se o 2 vier primeiro ou ele vier depois, a relação de dominância não muda. Então a gente vai pegar só aqui, ó, A1, 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 A2, A1, A3. Aí, A2, 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 A3 e A3, A3, né? Que aí vai dar 6 combinações aqui no final. Se você pegar, por exemplo, uma sequência de alelos muito grande, por exemplo, se eu tiver 5 alelos diferentes, 5 alelos múltiplos, vai ficar muito difícil de você calcular quantos genótipos vai ser possível aparecer nessas combinações. Vai ficar muito complicado. Então, você usa essa fórmula. Essa fórmulazinha é uma fórmula matemática. Então, você vai pegar N, aí vai multiplicar por N mais 1 e dividir isso aqui por 2. Ó, 3 mais 1 é 4, certo? 3 vezes 4 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, eu vou ter 6 genótipos possíveis aqui nesses alelos múltiplos. Por quê? Porque eu tenho 3 alelos diferentes, certo? Entendeu, Bárbara? Foi a Bárbara que perguntou? Foi, entendi. Certo, então posso passar para frente? Pode. Então, pessoal, ó, um exemplo de alelo múltiplo que a gente tem são as pelagens dos coelhos, certo? A gente tem 4 tipos de pelagens de coelhos. A gente tem o fenótipo selvagem, o fenótipo chinchila, o fenótipo himalaio e o fenótipo albino. Aí a gente tem os genótipos que são possíveis dentro desses indivíduos aqui. Aí aqui sim vai importar a relação de dominância, certo? A relação de dominância importa aqui. Como é que isso vai acontecer? A gente tem aqui, ó, o cesão, certo? O cesão, ele determina o fenótipo selvagem. Toda vez que você tiver um cesão, isso significa dizer que a pelagem do seu coelho vai ser uma pelagem do tipo selvagem, certo? Viu o cesão, é selvagem. Não importa quem está depois. O cesão determina o selvagem. Beleza. Todo mundo consegue compreender isso? Todo mundo compreendeu? Sim. Beleza. Então, pessoal, ó, depois do selvagem, tem o fenótipo que a gente chama de CCH, que é o fenótipo chinchila, certo? Na ausência do cesão, o chinchila é que manda em todo mundo, certo? Se não tiver cesão e tiver um CCH, aí quem manda é o CCH, certo? O fenótipo chinchila é dominante em relação ao himalaio e ao albino, mas não é dominante em relação ao selvagem, certo? Então, se o genótipo, o alelo do chinchila aparecer junto com o alelo do selvagem, quem vai se manifestar é o selvagem. Por quê? Porque ele é dominante em relação ao chinchila. Só que o chinchila aparecendo com o himalaio ou com o albino, quem vai manifestar é o chinchila, porque ele é dominante sobre os outros dois. Aí o himalaio só é dominante sobre o albino, certo? Então, se aparecer um CH junto com um Czinho, o coelho é himalaio. Se aparecer um CH junto com CCH, aí não. Aí vai ser o fenótipo chinchila. Ou o CCH com o CH com o Czão, aí vai ser selvagem. Então a gente tem aqui uma relação de dominância, onde o Czão
é dominante sobre o chinchila, que é o CCH, que é dominante sobre o himalaio, que é o CH, e é dominante sobre o Czinho, né? Que é o albino. Bem que tá um Czinho, mas é um H, viu? De himalaio, porque ficou errado. Então, eu vou corrigir depois, aí eu passo para vocês, eu posso passar para vocês esses slides. Então, sabendo disso daí, vamos aqui fazer uma questãozinha. Ó, sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, polialelia é a mesma coisa de alelos múltiplos, viu? Se você vê o nome polialelia, você vai lá e diz assim, isso aqui é alelos múltiplos, né? Poli é vários e alelos são os alelos, né? Então, vários alelos. Marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para a Himalaia e ter um filhote chinchila. Opa, então vamos lá, vamos com calma. Primeiro de tudo, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo cruzamento de um coelho albino. Então, qual é o genótipo do coelho albino? Só existe uma possibilidade dele ser albino. É ele ser Czinho. Beleza. Agora ele está dizendo que vai cruzar um coelho selvagem que é heterozigoto, ou seja, ele não é um selvagem cesão. Ele é um selvagem cesão, C alguma coisa, né? Então, ele está me informando que o coelho é heterozigoto para Himalaia. Então, eu já sei que ele é um cesão CH, certo? Cesão CH. Então, ele é heterozigoto para Himalaia. Eu quero saber qual é a probabilidade dele ter um filhote chinchila, certo? Então, vamos lá. Eu vou cruzar. Lembrem lá como é que faz o cruzamento, né? Eu vou isolar cada um dos meus da parte do meu genótipo, né, formar os gametas, eu vou pegar um Czão e um CH. E eu vou pegar no Czinho, dois Czinhos, né, porque é o único que ele tem. Você só dá aquilo que você tem. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro cruzamento é Czão, Czinho, certo? Segundo cruzamento possível, Czão, Czinho. Terceiro cruzamento possível, CHC. Eu vou pegar esse CH aqui e vou cruzar com o primeiro C. E depois eu vou pegar esse CH aqui e vou cruzar com esse segundo C. Então, quais são os fenótipos que a gente tem aqui? A gente tem um fenótipo de coelho selvagem, outro fenótipo de coelho selvagem, um fenótipo de coelho himalaio, um fenótipo de coelho himalaio. Então, é 50% da minha população é selvagem e 50% da minha população é himalaio, certo? Então, qual a probabilidade desse cruzamento aqui gerar um filhote chinchila? Ora, muito fácil essa, né? A probabilidade é de 0%, porque a prole desse casal aqui será metade de selvagens e metade de himalaio. Então, não tem nenhuma chance de nascer o chinchila. Por quê? Porque eu não tenho nenhum alelo aqui que seja de chinchila, certo? Nenhum alelo de chinchila, então eu não tenho como ter um filhote daquilo que eu não possuo, né? De uma característica que eu não possuo. Então, questões de alelos múltiplos são questões assim, questões relativamente simples, né? Então, só antes de passar para frente, todo mundo compreendeu isso aqui? Sim. Pessoal, junto com questões de sistema ABO, esse exemplo dos coelhos aqui é o exemplo que mais cai em questões de vestibular, certo? Sistema ABO e o dos coelhos é uma das questões que mais cai quando é relacionado à polialelia, certo? Então, é bom que você saiba, você tenha pelo menos em mente quem que é o dominante sobre quem. É só você pensar, ó. O Czão é dominante sobre todo mundo. Aí quem é o próximo? É o CCH. Então você vai vendo o Czão é maiúsculo, então ele manda em todo mundo. Aí o CCH, ele tem 3 letras. O CH, ele só tem 2, então ele manda, o CCH tem 3, ele é maior do que 2. E o Czinho só tem um tipo, né? Então é menor do que todos os outros. Você pode fazer. O maiúsculo é o primeiro, né? Manda em todos.
O CH tem 3 letrinhas, então ele é maior do que o que só tem duas, e, consequentemente, o que tem duas é maior do que o que tem uma. Então é bem simples de você lembrar. Mas normalmente eles te dão essas informações falando que quem que é dominante sobre quem, a relação de dominância, certo? Então vamos lá para o sistema ABO. Pessoal, o sistema ABO é um sistema que foi descoberto, né? Não tão, não, assim, se a gente for levar em consideração que o mundo existe há bilhões de anos, foi muito recente, né? A descoberta do sistema ABO. Então, antigamente, as pessoas faziam transfusões sanguíneas, né? Aleatórias, tipo, tem fulano tá precisando de sangue. Chegava a pessoa, pegava lá sangue e aplicava o sangue na outra, né, que estava precisando. Não existia testes para saber a tipagem sanguínea das pessoas. Só que aí eles começaram a perceber que algumas pessoas recebiam bem esse sangue e outras, elas não sobreviviam a essa transfusão. Aí eles começaram a pensar, será se existe alguma diferença de um sangue de uma pessoa para outra pessoa? Começou-se a estudar o sistema sanguíneo, né? Então, o nosso sangue, ele é formado pelo plasma e pelos elementos figurados. O que são esses elementos figurados? Elementos figurados são as células que estão compondo o nosso sangue. Hemácias, plaquetas, leucócitos, esses daí são os elementos chamados de figurados do sangue. Então, a gente tem aí uma reação quando a gente tem um contato de um antígeno com um anticorpo. Aí, primeiro, vamos ver aqui o que é um antígeno. O antígeno, pessoal, ele pode ser qualquer coisa que seja estranho ao nosso corpo, certo? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser qualquer um grão de poeira, tudo pode ser um antígeno, certo? Pode ser um veneno, tudo isso é um antígeno. E um anticorpo é uma célula que é produzida pelo nosso corpo que detecta a presença desse antígeno. Então, quando eu tenho um anticorpo, significa dizer que eu já estive em contato com aquele antígeno, certo? Isso aí é o princípio das vacinas. Então, quando você vai ser vacinado, o que está fazendo? Eles estão aplicando o antígeno em você para que você gere anticorpos, para que da próxima vez que você entrar em contato com esse antígeno, você já tenha o sistema de defesa completamente preparado contra esse antígeno. Então, no nosso sangue, a gente descobriu que existia alguns antígenos, certo? E esses antígenos aí, eles provocavam reações adversas, né? Reações que a gente não tinha interesse em ter, mas a gente tem, então não tem o que fazer mais. Então a gente criou o sistema ABO ou AB0, certo? Se você vê alguém falando AB0, não é porque a pessoa é burra, não. É porque algumas pessoas usam essa denominação, ABO ou AB0. Dentro do sistema ABO, a gente tem dois assuntos de genética que podem ser incluídos aqui. A gente tem a relação de codominância entre o A e o B, e a gente tem a polialelia, né? Porque são vários tipos de alelos que vão determinar o tipo sanguíneo da pessoa. Então, quando eles estavam estudando, né, essas questões aí da aglutinina, da reação de aglutinação, eles descobriram que existem dois tipos de aglutinogênio, né? Que são um tipo de receptor que faz com que você tenha essa reação, né? Que é tipo como se estivesse coagulando seu sangue. Então, a gente tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Esses aglutinogênios aí, eles vão ficar na superfície das hemácias, né? Que são as nossas células sanguíneas, ó. Essas bolinhas aqui rosas e essas bolinhas, esses losangozinhos verde, azulado aqui, né? Eles são o que a gente chama de aglutinogênio. Então, se o seu tipo sanguíneo é A, isso significa dizer que você tem o aglutinogênio A. Se o seu grupo sanguíneo é B, isso quer dizer que você tem o aglutinogênio B. Se o seu grupo sanguíneo é AB, isso quer dizer que ou que você tem os aglutinogênios A e o aglutinogênio B.
Se você é do grupo O ou zero, quer dizer que você não tem nenhum aglutinogênio no seu sangue, certo? Suas hemácias são livres de aglutinogênios. Só que aí tem um outro detalhe. Todo mundo que tem aglutinogênios do tipo A tem no seu plasma a aglutinina anti-B. O que é que isso significa? Significa dizer que a aglutinina ela vai atacar o aglutinogênio. Então, se você tem a aglutinina anti-B no seu sangue, significa dizer que você não pode ter sangue B presente no seu corpo. Por quê? Porque senão ele vai atacar as células que têm o aglutinogênio B. Então, se você tem o anti-B no seu sangue, significa dizer que seu aglutinogênio é o tipo A, certo? Se você tem o tipo B, então você tem a aglutinina do tipo A, anti-A, né? No caso, se você é AB, você não pode ter nenhuma aglutinina. Por quê? Porque senão você atacaria o seu próprio corpo. Então, se você é AB e você tivesse um anti-A, aí a aglutinina ia atacar as hemácias, porque lá tem o aglutinogênio A. Se você for AB e você tiver a aglutinina anti-B no seu corpo, aí vai atacar a parte B das suas hemácias, né? E aí você vai acabar morrendo por causa do seu sangue que vai aglutinar. Agora, se você é O, aí você não tem nenhuma aglutinina, né? Aliás, você não tem nenhuma aglutinogênia nas suas hemácias. Então, no seu plasma sanguíneo, você pode ter o anti-A e o anti-B. Professor, por que que isso é importante? Isso é importante para a gente entender quem pode doar sangue para quem. E aí a gente vai ver aqui quem que aglutina e quem que não aglutina, né? Então, ó, para fazer a herança, a tipagem sanguínea, né, e determinar a herança genética da pessoa, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai pegar um soro anti-A, certo? E vai pingar em cima vai pingar em cima de uma lâmina com sangue, né? Então, pessoal, se eu tenho A presente no meu sangue, né? Então isso aí vai aglutinar. Se, é, se eu pingar um anti-A e não aglutinar, isso quer dizer que eu não tenho é, a presença do aglutinogênio. Então, ó, no grupo A, se eu pingar a aglutinina anti-A, isso quer dizer, e ela aglutinar, quer dizer que eu tenho A. No B, se eu pingar o anti-B, isso significa dizer que eu tenho o B lá. Se eu pingar o A ou o B no AB, os dois vão aglutinar. Por quê? Porque tem a presença dos dois aglutinogênios lá. E no O, não vai aglutinar nada, porque ele não tem nem o A nem o B nas suas hemácias. Certo? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, aqui a informação de doadores universais e receptores universais. Então, ó, os doadores universais, eles não vão possuir aglutinogênios. Então, eu posso doar para, eu sendo uma pessoa do grupo O, eu posso doar para qualquer organismo que tenha qualquer tipo sanguíneo. Por quê? Porque não interessa se ele tem anti-A ou anti-B no corpo dele. As minhas hemácias não têm aglutinogênios. Então, elas vão poder circular no plasma da pessoa tranquilamente, que elas não vão ser atacadas. Já os receptores universais, eles vão poder receber de qualquer tipo sanguíneo. Por quê? Porque eles não possuem aglutininas no seu corpo. Então, mesmo que eu tenha o sangue A ou o sangue B correndo no meu corpo, eu sendo uma pessoa B, não vai acontecer nada, porque eu não tenho aglutininas, certo? Então, o sangue AB é considerado receptor universal e o sangue O é considerado o doador universal. Então, ó, o grupo O, ele pode doar para o grupo A, para o grupo B e para o grupo AB, certo? O grupo A pode doar para o próprio grupo A e também pode doar para o grupo AB. O grupo B pode doar tanto para o grupo B como para o grupo AB. O grupo AB pode receber de todos e doar para si mesmo, né? Você que é uma pessoa AB, pode doar para uma pessoa AB e, e é, ela pode doar para ela mesma ou pode receber de todos os outros, certo?
Então, pessoal, a tipagem sanguínea, nesse caso aqui, ela é determinada por alelos múltiplos. E aí a gente vai colocar o IA, que vai determinar o aglutinogênio A, o IB, que vai determinar o aglutinogênio B, e o Izinho, que não determina a produção de aglutinogênios. Lembra que eu falei para vocês lá da pelagem dos coelhos, que a gente tinha uma relação de dominância crescente, né? O Czão era dominante sobre o CCH, que era dominante sobre o CH, que era dominante sobre o Czinho. Aqui, a relação de dominância entre o IA e o IB é uma relação de codominância. Então, se eu tiver o IA e o IB, ambas as características elas vão aparecer, né? Elas vão se manifestar, porque não existe relação de dominância entre eles. Agora, os dois são dominantes sobre o Izinho, certo? Então, se você tem o IA, você é do tipo A. Mas se você tem IAIzinho, aí você é do tipo A também. No caso do sangue B, IB é do tipo B, mas IBIzinho também é do tipo B. Para você ter o sangue AB, você precisa ter o fenótipo, o genótipo IA e IB. E se você é do tipo O, você tem Izinho, certo? Então, esses daqui são os fenótipos associados aos seus genótipos. Pessoal, muito importante que você saiba essa relação de dominância aqui. Muitas questões de sistema ABO caem em prova, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma questãozinha de sistema ABO. Ó, o sistema ABO é um exemplo clássico de polialelia, pois três alelos diferentes determinam quatro diferentes tipos sanguíneos. Uma pessoa do sangue do tipo A deve apresentar qual genótipo, sabendo que seu pai era do tipo O. Então, vamos aqui com calma. Primeiro de tudo, a gente sabe que essa pessoa, ela tem o sangue do tipo A, certo? E o seu pai tem o sangue do tipo O. Então a gente só não sabe aqui qual é o tipo sanguíneo da mãe dessa pessoa. Então a gente vai tentar descobrir. Mas a gente vai eliminar duas alternativas. Por quê? Se a pessoa tem o sangue do tipo A, então é, eu não posso ter o IBI, porque aí a pessoa seria do tipo B, né? E ela também não pode ser Izinho, porque senão ela seria do tipo O. Outro item que a gente pode eliminar de certeza aqui é a letra C. Por quê? Porque IA e B, o sangue vai ser do tipo AB e não do tipo A, como a pessoa já afirma ali que é do tipo A, certo? Então você já elimina, você fica aí entre duas alternativas, 50% de chance de você já acertar essa questão, mesmo sem saber a resposta. Então a gente monta aqui um heredograma, né? Então a gente tem aí o pai, que é o quadradinho, a mãe, que é o círculozinho, né? E como ele fala, uma pessoa, a gente não sabe se é um homem ou uma mulher, a gente coloca aí o losango, que representa um sexo indeterminado, né? A gente não tem certeza se é homem ou se é mulher, e também, para essa questão, o sexo da pessoa não interessa. Então a pessoa é do tipo A e o pai é do tipo O. Pessoal, se o pai é do tipo O, só existe uma certeza na nossa vida. O pai é Izinho, certo? O pai é Izinho. Só existe uma certeza, que é que o pai é Izinho. E já a pessoa é do tipo A. Então, ela tem que ter pelo menos um alelo que determine o aglutinogênio A, que é o IA traço, certo? IA alguma coisa. Pode ser IA ou pode ser IA-izinho, certo? Agora vamos lá. Pessoal, se o pai é O e a pessoa nasceu A e a gente tem certeza que ele é o pai dela, né? Ele não pode ser o pai dela não pode ser o vizinho, né? A mãe tem que ter doado o IA para ela, né? Então, ó, a mãe certamente é uma pessoa do sangue do tipo A, porque ela doou o alelo IA para o filho, né? Ou filha. Se a mãe doou o IA, o pai só pode ter doado uma coisa, que é o Izinho. Então, essa pessoa ela é Izinho. E a sua mãe, a gente não tem certeza se ela é Ia ou Izinho, né? Então, a gente vai deixar ela Ia traço. Se a gente tivesse
os ascendentes dela, né, tivesse os pais dela, talvez a gente tivesse mais possibilidade de descobrir se ela era se ela é Iá ou Iaizinho. Mas a gente já descobriu aqui a resposta, a pessoa tem o seu genótipo Iá, Izinho, e a resposta é a letra B, certo? Pessoal, todo mundo compreendeu isso aqui? Compreenderam? Sim. Beleza. Então, pessoal, mais uma questãozinha aqui. Na espécie humana, um exemplo clássico de polialelia é o sistema ABO. Esse sistema apresenta quatro fenótipos: o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. E aí na letra A diz três diferentes genótipos, quatro diferentes genótipos, cinco diferentes genótipos, seis diferentes genótipos e sete diferentes genótipos. Pessoal, essa questão aqui, ó, é uma clássica pegadinha. Por quê? Porque ele diz que existem quatro fenótipos, certo? Aí você vai lá, ó, seco já na questão, fazer o cálculo lá naquela fórmula. Aí você pega, em vez de colocar o número de alelos, você coloca o número de fenótipos. Aí você vai lá e sapeca 4 lá no lugar do 3, né? Só que você esquece que o sangue AB é uma relação de codominância. Então, não existem quatro tipos de alelos. A gente tem três alelos e entre eles dois existe uma relação de codominância. Então, o cálculo que deve ser feito não é com quatro, é com três. Certo? Então, ó, são três genótipos: o genótipo IA, o genótipo IB e o genótipo Izinho, certo? O alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar 3. Aí aqui você vai substituir também o N por 3. 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2 dá 6. A resposta é a letra D, certo? 6 genótipos diferentes. Isso aqui, ó, questão típica de pegadinha, certo? Muito cuidado, não caia nesse tipo de coisa. Essa daqui a resposta já apareceu, mas vamos fazer de qualquer forma. Dois pacientes em um hospital têm as seguintes características de sangue. Paciente 1 apresenta anticorpos anti-A, tanto anticorpos anti-A como anti-B no sangue. O paciente 2 não apresenta anticorpos anti-A nem anti-B no sangue. Então, a gente pode afirmar que o paciente 2 é o tipo doador universal. Pessoal, ele não possui anticorpos anti-A nem anti-B. Se você voltar lá naquela nossa listazinha, né? Naquela listazinha lá que a gente viu, quem não tem anticorpos anti-A e nem anti-B é o grupo AB. O grupo AB é doador universal? Não. O grupo AB, ele é receptor universal, certo? Então, ele é receptor universal. Letra B. O paciente 1 pode receber sangue do paciente 2. Ó, se ele não apresenta anticorpos anti-A e anti-B no sangue, isso significa dizer que ele possui antígenos, né? Aglutininas no seu sangue, tanto do tipo A como do tipo B. E o paciente 1 apresenta anticorpos anti-A e anti-B. Então, o paciente 1 não pode receber sangue do paciente 2, porque senão o sangue dele vai aglutinar. O sangue do paciente 1 vai aglutinar. Letra C. O paciente 1 só pode receber sangue do tipo A. Só pode receber sangue A. Pessoal, se ele tem anticorpos anti-A, então ele não pode receber sangue do tipo A. Então, descarta a letra C também. Letra D. O paciente 2 só pode receber sangue AB. Pessoal, ele não possui anticorpos anti-A e nem anti-B. Então, ele pode receber tanto A como B, como O. Então, ele pode receber de todo mundo. Ele é um receptor universal, que é justamente aquilo que está sendo dito na letra E. O paciente 2 pode receber sangue A, B, AB ou O.
certo? Então, facinho, facinho essa questão aí. Todo mundo compreendeu? Sim. Então, vamos lá para. Acho que essa é a última questão dessa sequência aqui. Os grupos sanguíneos são definidos em função da herança de aglutinogênios na superfície das hemácias. Indivíduos portadores de sangue do grupo A apresentam aglutinogênio A. Indivíduos portadores do sangue do tipo B apresentam aglutinogênio B. Indivíduos portadores do sangue do grupo AB apresentam ambos os aglutinogênios e indivíduos do grupo O não apresentam nenhum desses dois aglutinogênios. O pai de Fernanda pertence ao grupo B, enquanto sua mãe pertence ao grupo sanguíneo A. Sua avó materna e seu avô paterno possuem o sangue do tipo O. Assim, a probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB é de. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, quando você vê uma questão gigantesca assim, faça ela ficar mais simples e deixe ela ficar mais palatável para você. Então, faça um heredograma, questões que falam de herança genética, você já mete logo um heredograma aí que já fica bem mais fácil de você resolver. Então, a gente tem aqui, ó, o pai e a mãe. O pai, eu sei que ele tem o sangue do tipo B, né? É falado na questão. A mãe tem o sangue do tipo A. E ele fala ainda, dá mais informações, né? Ele diz que o avô paterno é do grupo O, a avó é do tipo B, né? A avó paterna é do tipo B, o avô paterno é do tipo A e a avó materna é do tipo O. Então, a gente vai pegar cada uma dessas informações aí para a gente calcular qual a possibilidade que a Fernanda, né, pertence ao grupo AB. Então, ó, certeza absoluta que a gente tem. Quem é do tipo O sempre será izinho, izinho, certo? Então já mete logo um izinho, izinho aí que não vai ter perigo, né? Então, se o pai ele é do tipo B e o avô é do tipo O, obviamente o fenótipo dele, né, o genótipo dele vai ser IB-I, porque eu sei que ele é B, então ele herdou o IB da mãe e ele herdou o Izinho do pai. A mãe, no caso, herdou o IA do pai e o Izinho da mãe. Então, o cruzamento aqui, para dar origem à Fernanda, é do pai dela com a mãe dela, né? Então, ele tem a possibilidade aqui de cruzar o IBI com o IAI. Então, vamos fazer aqui esse cruzamento. Já a avó paterna e o avô materno, a gente não tem certeza de qual é o genótipo exato deles, porque tá faltando isso daqui, né? Tá faltando informações, e a gente não tem certeza se ele é IB, ela é IB-IB ou IBI, e aqui a gente não tem certeza se ele é IA-IA ou IAI. Então vamos aqui para o cruzamento entre o pai e a mãe da Fernanda. Então a gente vai cruzar o IAI com o IBI. Então vamos lá. Primeiro cruzamento vai ser IA e B, certo? Segundo cruzamento, IA e I. Terceiro cruzamento, o Izinho com o IB. Só que como a gente tem aqui o B sendo dominante sobre o Izinho, o dominante sempre vem na frente. Então vai ser IB, I. E, por fim, a gente tem o Izinho, Izinho, né? Cruzamento Izinho com Izinho. Para que a Fernanda seja a B, é necessário que ela tenha esse genótipo aqui. Dentre as possibilidades, eu tenho o que aqui? Eu tenho 25% de chance dela ser IB, né? Se eu pegar aqui, ó, 100% dela ter qualquer um desses, e eu quero só esse, então é 1/4, que vai dar o valor de 25%. Resposta, letra D de dado. Todo mundo compreendeu? A questão é grande e parece difícil, mas depois que você faz o heredograma, fica bem simples de você resolver. Caso vocês não tenham entendido, fale agora para eu poder parar e explicar novamente. Entenderam? Professor, qual é a letra? D. D de dado. Ah, obrigado. 25%. Pessoal, eu acho que eu vou falar logo sobre isso aqui, que aí a gente termina essa parte aqui do sistema RH.
Então, vamos lá. É, Só um minutinho, pessoal. Tá. Esse carinha, esses dois caras aqui, né? Eles fazendo alguns estudos, né? Eles descobriram que os indivíduos, né? As pessoas, mesmo tendo o mesmo tipo sanguíneo, eles continuavam tendo reações adversas no seu sangue, certo? Então, utilizando macacos do gênero Rhesus, né? O macaco Rheso, eles desenvolveram o que a gente hoje chama de sistema RH. O sistema RH é um sistema que está associado com o grupo sanguíneo. O sistema RH, também chamado de fator RH ou antígeno D, tem duas formas. A gente tem o RH positivo e o RH negativo. É por isso que quando você faz lá o exame de sangue, tem falando assim, ó, você é O positivo, A positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. Então, esse negativo ou positivo aí se refere ao sistema RH, que foi descoberto com auxílio de estudos nesses macacozinhos aí. Ó. O nome RH vem do nome do gênero Rhesus, certo? É uma homenagem ao macaquinho lá. Então, como é que acontece? A tipagem do soro, né? Você vai fazer basicamente a mesma coisa que você fez lá nos tipos sanguíneos. Você vai pingar nas gotas de sangue o soro anti-D. Se o D estiver presente nas hemácias, então vai aglutinar. Por quê? Porque eu estou jogando anti-D. Se você joga, por exemplo, um veneno anti-formiga no chão e não tiver formiga, a ação do soro é basicamente essa. O soro anti alguma coisa, ele vai atuar sobre nada. Então, no RH, no RH positivo, eu vou possuir aglutinogênios. Logo, quando eu pingar o soro anti-D, vai aglutinar. No RH negativo, não possui aglutinogênios, então não vai aglutinar, certo? Então, para fazer transfusões, além de levar em consideração o tipo sanguíneo, a gente também tem que levar em consideração a o fator RH. Então, para determinar o fator RH, a gente vai usar o D ou R, certo? Então, se for Dzinho, Dzinho, ou Rzinho, Rzinho, a pessoa é do grupo RH negativo. Lembrando que ou eu uso D ou eu uso R. É um dos dois, certo? Não dá para ser os dois. E para ser positivo, tem que ser Dzão, Dzão, ou Dzão, Dzinho, ou Rzão, 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 Rzinho. Isso também, se você usar o D para o negativo, você vai usar o Dzão para o positivo. Se você usar o Rzinho para o negativo, você vai usar o Rzão para o positivo, certo? Então, é só para vocês saberem que você pode usar as duas letras podem aparecer em questão. Aparecer uma dessas letras nas questões significa que estão falando do fator RH. Mas por que que isso aqui é importante, né? Por que que é importante a gente levar em consideração o fator RH? Pessoal, o fator RH, ele é importante porque existem algumas doenças, né, que levam, que são causadas por causa desse fator RH. Então, a doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de DHRN, ou eritoblastose fetal, é uma doença que afeta mães que têm o sangue do tipo negativo, né, que tem o RH negativo, e tem filhos com RH positivo, certo? Então, a mãe que tem a mãe que é Rzinho, Rzinho, ou Dzinho, Dzinho, e a criança que é Dzão, Dzinho, ou Dzão, Dzão, ela vai sensibilizar a mãe, certo? Então, o que é que acontece? A mãe ela vai criar anticorpos contra o sangue do filho dela. Por quê? Porque lá vai ter o aglutinogênio, certo? No sangue do filho dele vai ter o aglutinogênio. E no plasma da mãe vai ter a aglutinina. Então, ela vai tratar o corpo dela, né? Vai tratar o sangue do filho dela como se aquilo fosse algo prejudicial, né? E ele vai começar a atacar esse indivíduo. Isso, quando a gente tem, por exemplo,
uma segunda gestação, né? Na primeira gestação, normalmente não há muito problema, porque a mãe ainda está sendo sensibilizada. Na segunda gestação, ela já vai ter anticorpos prontos. Então, se ela tem um segundo filho com o RH positivo, aí sim ela vai ter problemas com o bebê, né? O bebê pode sofrer com o ataque de anticorpos da mãe. Qual é a consequência dessa doença? Para o feto, obviamente, o feto vai ter suas células sanguíneas atacadas, então ele vai ser anêmico, ele vai ter icterícia, né, que é a pele amarelada, e ele vai ter a frequência cardíaca elevada, já que ele tem menos hemácias correndo no seu sangue, ele vai trabalhar em dobro, né, para compensar essa falta de sangue, né? E pode ter o que a gente chama de hepatosplenomegalia, que é o crescimento do fígado e do baço. O que que acontece? Muitas hemácias jovens, né, que são chamadas de eritroblastos, elas vão ficar no sangue circulante. O que são esses eritroblastos? Os eritroblastos são hemácias nucleadas, né? Elas são muito jovens, elas ainda não perderam o núcleo, então elas vão continuar circulando no sangue do indivíduo, mesmo com o núcleo. Então elas vão perder muito espaço para o oxigênio e para os outros gases que as hemácias carregam, e aí pode causar mais problemas ainda para o bebê, certo? Então, quando a mãe tem eritroblastose fetal, né, quando existe a eritroblastose fetal, existem alguns tratamentos para o feto, né? Eles fazem a fototerapia, que é quando o bebê nasce, eles colocam ele sobre uma luz lá, e essa luz fica incidindo sobre o bebê para, tipo, diminuir a incidência do RH, né, sobre o bebê. E tem esse tratamento aqui, que é exsanguínea transfusão, uma transfusão de sangue diferenciada, certo? Não precisa vocês aprofundarem muito nisso. E para a mãe, a gente vai ter um soro anti-RH, ela vai ter que tomar um soro anti-RH para que ela possa, numa terceira gestação, não ter mais a presença de RH, e a vacina, certo? Que vai ser uma vacina, entre aspas, para diminuir esse impacto. Pessoal, esse sistema MN eu vou deixar para depois, eu vou fazer uma aulinha depois, certo? Sobre o sistema MN, é uma coisinha bem rápida, mas eu só quero saber se vocês entenderam. Todo mundo compreendeu? Sim, entendi. Então, pessoal, eu vou ter que encerrar a reunião aqui, certo? Eu estou resolvendo um outro probleminha aqui. Então, eu vou encerrar aqui. Tchau para quem está ficando.